Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. No programa de hoje você acompanha a cobertura da reunião mensal de pastoral deste mês. Vai ver uma reportagem sobre a Assembleia Eclesial do Regional Centro-Oeste da CNBB e uma reportagem especial sobre o Outubro Rosa. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Acompanhe a reportagem da reunião mensal de pastoral deste mês. Esse evento é coordenado pelo Secretariado para Ação Evangelizadora e acontece todo segundo sábado do mês no Centro Pastoral Dom Fernando, Cidade da Comunhão. A reunião mensal de pastoral do mês de outubro trouxe a reflexão sobre a pastoral familiar, suas missões e contribuições para famílias cristãs. Foi feita uma apresentação da missão da família e que a pastoral familiar deve promover nas paróquias. E num segundo momento foi apresentada a estrutura da pastoral familiar dentro da Arquidiocese de Goiânia, bem como o projeto que está sendo desenvolvido de implantação de núcleos da pastoral familiar em cada paróquia para que nas realidades paroquiais o trabalho seja desenvolvido no pré-matrimonial, cuidando das pessoas que ainda não receberam o sacramento do matrimônio, no pós-matrimonial, cuidando dos casais com o sacramento do matrimônio e famílias formadas, e no casos especiais, cuidando de famílias em situação de risco, famílias em situações irregulares religiosamente, que não têm o sacramento do matrimônio ou vivem em uma segunda união, mas a estrutura que acolhe toda a família e qualquer família no ambiente da igreja. A missão evangelizadora da pastoral familiar é a defesa e a promoção da pessoa em todas as etapas da vida e dos valores cristãos. Hoje a pastoral familiar, dentro dos 9 vicariatos que hoje existe, nós temos 128 paróquias ao todo. Dessas 128, nós temos 31 paróquias já implantada pastoral familiar. E dessas 128 ainda temos mais 13 paróquias que estão almejando, desejando a implantação da pastoral familiar, com a graça de Deus. E dentro dessa estruturação, a gente leva todos os setores, o setor pré, pós e casas especiais, para atender toda a comunidade, desde a concepção até a morte natural. A pastoral familiar é um serviço que se realiza na igreja e com a igreja, tendo como objetivo apoiar a família com base na realidade em que se encontra. É uma missão bem árdua, mas é uma missão aquela a qual Jesus nos pediu: pegue sua cruz e siga-me. É uma missão maravilhosa. Como eu sempre digo, um agente pastoral familiar é uma família ferida cuidando das feridas das famílias feridas, porque muitas vezes nós deixamos as nossas feridas em casa, tentando cuidar, zelar para cicatrizar, e muitas vezes a gente deixa isso para poder socorrer aquelas que estão mais carentes do que a gente. Ou seja, a nossa ferida não é a principal. Goiânia é uma cidade cosmopolita, digamos. Tem gente de todas as partes do Brasil. Goiânia está no coração do Brasil. E estando no coração do Brasil, é cruzamento, em ponto de encontro entre norte e sul, leste e oeste. Muitos eventos nacionais ocorrem aqui em Goiânia, de toda natureza, porque exatamente é o centro, o coração do povo brasileiro. E aqui em Goiânia nós temos uma vida cristã muito bem organizada. A Arquidiocese de Goiânia procura corresponder aos planejamentos de Deus, da Igreja no Brasil,
procura estar atenta à comunhão com o Santo Padre e com os demais bispos do Brasil. Salve Goiânia, que Deus a abençoe, abençoe aos seus governantes, abençoe aqueles que trabalham pelo bem do Estado, os deputados estaduais, e aqueles que trabalham pelo bem da cidade de Goiânia, que são os vereadores. Que ninguém se aproxime destes cargos com segundas intenções, que todos possam querer servir o povo de Deus, servir a causa do bem comum e não ser levado por outros motivos para entrar na política. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família com o programa Sal e Luz toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés com Dom Moacir aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. No último programa, no quadro As Razões da Fé, tratamos sobre a fé como conhecimento e confiança em Deus e também sobre as suas 7 características. Se já entendemos o que é a fé, hoje vamos compreender como podemos crer em Deus. Quem crê procura uma ligação pessoal com Deus e está pronto a crer em tudo o que Ele revelou acerca de si mesmo. Quando nasce a fé, acontece com frequência uma certa perturbação ou desassossego. O ser humano passa a perceber que o mundo visível e o curso normal das coisas não correspondem a tudo o que existe. Ele se sente tocado por um mistério.
É natural que o homem persiga as pistas que o levam para a existência de Deus, e assim se encontra cada vez mais confiante a abordar Deus e, por fim, se ligar a Ele livremente. É como está escrito no prólogo do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 18. A Deus ninguém nunca o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Portanto, se queremos saber o que Deus quer nos comunicar, temos que crer em Jesus, o Filho de Deus, deste modo. Crer significa aderir a Jesus e entregar a nossa vida inteiramente nas suas mãos. Wittgenstein, filósofo austríaco do século XIX, dizia: crer num Deus significa compreender que não bastam os fatos do mundo. Crer num Deus significa que a vida tem sentido. O Papa Emérito Bento XVI afirma: é importante aquilo em que cremos, mas mais importante ainda é aquele em que cremos. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971 1422 ou pelo direct do Instagram que agora aparece na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Aconteceu nos dias 18 a 20 de outubro, em Goiânia, a Assembleia Eclesial do Regional Centro-Oeste da CNBB. Este evento é realizado a cada 4 anos e reúne arcebispos, bispos das dioceses do estado de Goiás e Distrito Federal, além de coordenadores de pastorais, organismos, movimentos e representantes das congregações e dos seminários maiores. Essa 20ª Assembleia do Regional Centro-Oeste reúne, congrega as dioceses de todo o nosso regional, ou seja, as dioceses do estado de Goiás, o Distrito Federal e a Arquidiocese Militar, o Ordinariato Militar do Brasil. Então, nós estamos reunidos bispos, coordenadores de pastoral de cada diocese, estamos reunidos com coordenadores regionais das pastorais, dos organismos, de modo que se forma assim esse grupo muito representativo de toda essa grande região do país, acolhendo as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja para o Brasil todo. Mas nós temos o nosso modo de ser e queremos acolher e aplicar, iniciar os caminhos com as escolhas bem feitas para que a Igreja cumpra muito bem a sua missão evangelizadora nesse tempo. O evento teve o objetivo de acolher as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Durante os 3 dias, os participantes refletiram o tema Desafios da Evangelização no Mundo Urbano. Nós estamos trabalhando, sobretudo, a evangelização no mundo urbano. É o mesmo ambiente que foi tomado como referência para as diretrizes gerais, a cultura urbana. O que não significa só o evangelizar na grande cidade ou na cidade. A cultura urbana está presente em todas as regiões, mesmo no ambiente rural. Mas é o modo do ser humano, o modo do cidadão se compreender e se relacionar com as pessoas e com o seu ambiente. Essa cultura urbana nos chama a evangelizar, a anunciar a boa nova, a propor relacionamentos de fraternidade de um modo específico, de um modo novo. A Assembleia foi assessorada pelo padre Cristiano Faria, coordenador do mestrado em Direito Canônico, que colaborou com a apresentação das novas diretrizes durante o evento. As diretrizes, elas são um documento elaborado pelos bispos do Brasil, através da CNBB, que propõe organizar a ação da Igreja Católica durante 4 anos. O documento ele foca, de forma particular, no tema da comunidade eclesial missionária. A Igreja Católica quer recordar que desde os primórdios da Igreja nós nos fundamos em comunidades missionárias, pequenas comunidades que saíam em missão para anunciar o Evangelho. Lá na origem da Igreja, no tempo apostólico, isso era muito claro, porque éramos uma igreja pequena. Com o passar do tempo nós crescemos, nos tornamos uma instituição eclesial pelo mundo todo
E pode ser que em algum momento da nossa caminhada nós perdemos aquele sinal distintivo de sermos comunidade eclesial missionária. Então o documento que nós estudamos esses dias aqui em Goiânia, mas com pessoas de todo o Centro-Oeste, se propõe a revisar aqueles conceitos, atualizá-los a partir da leitura do problema da comunidade urbana, da realidade da cultura urbana atual. Então esse é o nosso desafio. Estamos começando um trabalho de revisão da caminhada da igreja para fazer ressoar aquilo que já está nos primórdios da igreja. Pequenas comunidades que evangelizam, que anunciam. Irmã Dirlene da Glória, da Diocese de São Luís dos Montes Belos, fala sobre a sua participação na Assembleia. Olha, a Assembleia está muito positiva, eu acredito, representada por todas as dioceses que deveriam participar. E estamos tendo uma boa assessoria sobre as novas diretrizes. As relações são ótimas, né, dos membros que participam, tanto os bispos, padres, religiosos e leigos. As celebrações, muito importantes para a nossa vida espiritual. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família com o programa Sal e Luz toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés, com Dom Moacir, aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa, aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo.
aqui com Mônica Portela, ela que é coordenadora arquidiocesana do Infância Missionária. Mônica, o que é a Infância Missionária e qual a sua missão? Bom, a Infância Missionária, ela surgiu, né, no ano de 1843, né, quando o bispo Dom Carlos Jobim, na França, né, ele recebia muitas cartas de crianças em situações precárias, né, passando fome, que não eram batizadas, e aí ele precisava ajudar essas crianças. E ele teve a ideia de pedir para outras crianças que o ajudassem, né? Então, o que ele fez? Ele reuniu essas crianças e aí ele sugeriu. Elas falaram, mas como nós vamos poder ajudar, né? Nós não temos dinheiro. Então, ele sugeriu o seguinte, que cada criança rezasse uma Ave Maria por dia e uma moedinha ao mês. E assim elas fizeram. E começaram a ajudar não só as crianças da China, né? Mas como as crianças do mundo. Daí surgiu a Infância Missionária. Qual é a metodologia da Infância Missionária? Olha, nós trabalhamos assim, são grupinhos, né, de crianças, grupos pequenos, em torno de 12 a 15 crianças, e a gente tem uma metodologia de 4 encontros mensais, né? Então, o primeiro encontro, ele é um encontro que vê a realidade missionária. Então, nesse encontro, a gente trabalha um tema com eles, né? No encontro seguinte, que é a espiritualidade missionária, esse tema a gente vai trabalhar na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse tema, né? Então, é a espiritualidade missionária. No terceiro encontro, é um compromisso missionário. No segundo encontro, a gente faz um compromisso, e aí esse terceiro seria a missão, né? Uma coisa prática, ou uma visita, ou a missão de porta em porta, né? E o quarto encontro seria a vida em grupo, que aí a gente vai celebrar, né? Ver o que a gente fez naquele mês sobre aquele tema. Um bispo, que era o diretor das Pontifícias Obras dos Estados Unidos, ele pensou em, como é uma obra universal, né, de abranger todos o continente, né? Então, o que ele fez? Ele pensou em uma cor para cada continente. O verde representa a África, né? E simboliza também as florestas, né? E a esperança. O vermelho, pensando, né, nos índios, né, que chamava peles vermelhas, né? E também isso significa as Américas, né? O branco simboliza a Europa, né? O branco simboliza a paz e também porque é onde fica o nosso missionário maior, o Papa, né? O azul, continente, né? A Oceania, o azul do mar, né? E o amarelo, a Ásia, né? Que significa os pele amarela, né? Então, foi nesse sentido que ele pensou nas 5 cores. Então, a infância missionária, ela é marcada pelas 5 cores, quer dizer, os 5 continentes que formam o mundo, porque abrange, não é só local, ele é universal. É uma obra muito bonita, quem conhece se apaixona por ela. Então, infelizmente, hoje na Arquidiocese ainda não tem essa grande abrangência, porque, infelizmente, os padres ainda não conhecem, né? Então, mas se tiverem interesse em conhecer, né, a gente está à disposição, né, a coordenação, para ir fazer uma formação, falar o que é a infância e mostrar esse trabalho. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Depois de tratar sobre os perigos da tibieza, a direção espiritual de hoje nos propõe os remédios indicados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, segundo o Apocalipse de São João, no capítulo 3, versículos de 18 a 20. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, a converter-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Nunca devemos nos desesperar, pois Jesus está inteiramente disposto a nos dar novamente a sua amizade e até mesmo a sua intimidade se nós nos convertermos. Para isso é necessário recorrer frequentemente a um prudente confessor, abrindo-lhe francamente a alma e lhe pedindo com sinceridade que nos anime na vida espiritual. É importante também que sigamos os seus conselhos com perseverança. Com a direção do confessor, a pessoa voltará à prática fervorosa dos exercícios de piedade. A oração, o exame de consciência e o oferecimento das boas obras a Deus. Assim serão retomadas também a prática das virtudes e dos deveres de cada estado de vida,
o sacerdócio, a vida consagrada e a vida matrimonial. É por este caminho que podemos voltar ao fervor sem nunca esquecer que as faltas passadas exigem reparação pelo espírito e pelas obras de penitência. No mês de outubro acontece a campanha a favor da prevenção ao câncer de mama. Dr. Wellington Souza explica o que é essa ação conhecida como Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha de alcance mundial que é um mês reservado para que nós falamos sobre os cuidados que as mulheres têm que ter, principalmente relacionado à saúde das mamas. Foi um movimento criado inicialmente nos Estados Unidos e que o mundo abraçou como uma maneira, um momento que a gente tem para discutir sobre o que a mulher deve fazer para ter um diagnóstico precoce e um tratamento adequado no câncer de mama. Ter o diagnóstico de câncer de mama precoce pode aumentar as chances de cura. Por isso, a mamografia é um exame indispensável, sendo o principal método para o rastreamento da doença. A importância da realização dos exames preventivos anuais é que, com a realização da mamografia, o ultrassom, nós podemos fazer um diagnóstico precoce, principalmente naquelas mulheres que ainda não sentem qualquer sintoma em suas mamas, né? Porque quando a mulher já sente um nódulo em sua mama, um nódulo suspeito para câncer, pode ser que a gente está fazendo o diagnóstico em um momento mais avançado, que não é o momento ideal. No mês de outubro, a campanha ganha forças em todas as partes do Brasil. A importância do autoexame e exames preventivos são veiculados em todas as mídias para conscientizar as mulheres a procurar o médico responsável. A importância da campanha do Outubro Rosa é que, nesse momento, nós podemos orientar a população de maneira geral sobre os cuidados relacionados ao câncer de mama e aquilo que a mulher tem que fazer quando ela observar qualquer alteração em suas mamas, né? E também a importância da gente estar discutindo sobre a importância da mamografia e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para você, mulher, que tem entre 40 e 75 anos, é importante que você faça exames regularmente, principalmente a mamografia. E também o autoexame, porque através do autoexame é o primeiro momento que nós temos para observar qualquer alteração que aconteça na sua mama. E se isso acontecer, você deve procurar um profissional para que você tenha a orientação adequada. O nosso programa está chegando ao final. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Aproveito para lembrar dos aniversariantes desta semana: Diácono Mauro Aparecido de Oliveira, no dia 27, Padre João Batista de Freitas Orionita, no dia 28. No dia 29, comemoramos o aniversário do Padre Diogo Conceição da Silva, missionário redentorista. No dia 30, Padre Miguel Carlos D'Ameto. No dia 31, Padre Geraldo Pereira. No dia 1º de novembro, festejamos com o Padre Arpuim de Araújo e comemoramos o aniversário sacerdotal do Padre Divino Pereira Cacheta, estigmatino. Desejo a vocês um feliz aniversário e que Deus abençoe o ministério de vocês. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. No próximo encontro você acompanha uma mensagem de Dom Washington Cruz para o Dia de Finados e também vai ver uma reportagem sobre o Seminário de Comunicação Social que aconteceu no Rio de Janeiro. Participe você também do programa Encontro Semanal.
todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.